nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias sejam dadas ao Senhor, amém? Aleluia. Precisamos resgatar no nosso coração, igreja, aquele desejo, aquele fervor, aquela sensação gostosa de estarmos na casa de Deus, na presença de Deus. Não estarmos na casa de Deus mais perdidos, ou estarmos na casa de Deus como se a gente não quisesse estar ali. Que o seu coração possa verdadeiramente estar aqui hoje, e não somente o seu corpo, mas o seu espírito, todo o seu ser na presença do Senhor. Nós estamos vivendo dias de grande esgotamento espiritual, mas aqueles que buscam encontram, aqueles que pedem recebem, e aqueles que batem abrir-se-lhe-á a porta do avivamento. Deus continua no trono, Ele continua sendo Deus, Ele tem poder para entregar aqueles que o buscam. Nós precisamos buscar a Deus. Ontem eu estava ouvindo uma pregação do pastor Carlito Paes, um dos pastores que eu me permito pastorear, pastor Hernandes, pastor Carlito, e ele estava falando do momento que a igreja está vivendo hoje. Que nós como igreja não podemos viver numa bolha, sem entender a realidade que nós estamos vivendo no mundo hoje. Aí ele falou de uma situação que aconteceu lá no Morro, no Rio de Janeiro, que um líder do tráfico lá montou 7 igrejas evangélicas no Morro. Você pensa, nossa, que legal. Não, é para lavar dinheiro, para lavagem de dinheiro. E aí um avião foi pego com 300 quilos de maconha de uma igreja evangélica. Tudo isso está acontecendo hoje, nos dias de hoje. Aí a mídia, ela gosta de noticiar essas coisas, ela gosta de passar essas informações. E as pessoas que estão vendo, elas não querem saber se é uma igreja falsa, se é uma igreja verdadeira, se é de Deus, se não é de Deus. Ela está lá, igreja evangélica. Tem pastor, tem crente. E isso vai trazendo o que? Animosidade, descrença, falta de credibilidade na figura do líder, falta de credibilidade na figura da igreja, falta de credibilidade no poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que é tempo de nós vivermos intensamente o Evangelho, porque as pessoas querem entrar na igreja e encontrar autenticidade de vida. Elas querem ver de verdade o que é um crente de verdade, e cada dia essa necessidade está se tornando maior, e o peso dessa responsabilidade fica cada dia maior sobre mim e sobre você, porque tudo que acontece de errado lá fora respinga em você, respinga em mim aqui dentro. Então nós precisamos acordar e entender que é tempo de buscar a Deus de todo o nosso coração, de buscarmos a Deus com intensidade, de buscarmos a Deus com o desejo de nos enchermos dEle, da presença dEle, da mente dEle, do caráter dEle, do poder dEle, de fazermos de cada culto uma experiência de avivamento, de renovação e de restauração nas nossas vidas. Não podemos simplesmente vir a um culto por vir, temos que vir para buscar verdadeiramente a glória de Deus. Amém? Irmãos, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36, fala de uma mulher que ela é chamada Tabita, mas ela também é chamada Dorcas, e diz assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, eles mandaram 2 homens rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam,
chorando, mostrando as túnicas e as roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? E muitos creram no Senhor. Irmãos, aqui nós temos a igreja do Senhor em movimento, a igreja do Senhor fazendo a obra do Senhor. E é maravilhoso quando nós olhamos para esta igreja, a igreja original, a igreja apostólica, a igreja primitiva, a igreja, irmãos, que estava ali nascendo debaixo de uma efusão poderosa do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo era, irmãos, a pessoa mais marcante na vida dessa igreja, porque foi ele que desceu, né? Foi ele que encheu os crentes de poder e autoridade. Foi o Espírito Santo, irmãos, que começou a movimentar aquela igreja. E Jesus, eu preguei sobre isso no domingo, que Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus disse: eu estou subindo, mas ele está descendo. O outro Consolador, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não conhece e não pode receber, mas vós o conhecereis, porque ele está em vós e habitará em vós. E ele vos guiará a toda a verdade e vos fará lembrar de tudo o que vos ensinei, de tudo quanto vos disse. Hoje nós vivemos o ministério do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está em cada um de nós, nos convencendo todos os dias do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que coloca tristeza no nosso coração quando a gente peca, quando a gente erra, porque crente peca, crente erra, crente fraqueja, mas o Espírito Santo não fraqueja em mexer na tua vida, em te convencer, em te constranger, em levar você ao arrependimento. Eu posso fraquejar, mas o Espírito Santo de Deus permanece forte no propósito de me constranger, de me levar para Deus todos os dias. Por que nós não nos perdemos? Porque o Espírito Santo está aqui. Porque o Espírito Santo não só está aqui, ele está em mim, ele está em você. Lá em Tessalonicenses diz que quando ele for retirado do mundo, a igreja também subirá. Quando o anticristo firmar o seu reino, o seu governo na terra, aquele que o detém, diz, aquele que o detém será retirado. Só tem um que o detém, o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Mas quando ele sair, aqueles que estão nele vão sair juntos. Seremos arrebatados. E eu nunca, irmãos, vi tão de perto a possibilidade desse dia estar acontecendo em nossas vidas, por tudo que nós estamos vendo aí a nível de mundo. Tudo está acontecendo muito rápido. Eu vi um documentário que diz que a inteligência artificial ela pode extinguir a raça humana. A inteligência artificial, dizem alguns especialistas, que ela pode colocar a raça humana em extinção. Quem já assistiu aquele filme Exterminador do Futuro? A ficção, muitas vezes, parece que ela tem uma tendência, parece que os filmes, né, de ficção que são passados para nós, eles têm parece uma revelação profética de muitas coisas que começam a se projetar para nós. As máquinas assumiram o controle e os seres humanos começaram a serem perseguidos pelas máquinas. Então foi mais ou menos isso que os especialistas disseram, que a inteligência artificial ela está ficando tão inteligente que ela pode chegar ao ponto de pensar por si mesma, né? E nesse sentido ver em nós um mal que precisa ser exterminado, alguma coisa nesse sentido. Enfim, irmãos, como tudo isso entra no plano de Deus, nas profecias bíblicas, a gente vai ter que ir vendo a cada dia, né? A gente vai ter que ir vivendo a cada dia e analisando os fatos, as situações que ocorrem à nossa volta para estarmos atentos. Mas aqui nessa igreja, algumas coisas me saltam os olhos, e uma das coisas que me saltam os olhos aqui são os valores dessa igreja, e um dos valores que essa igreja tinha
era o valor de pessoas, de crentes comprometidos com Deus. E aonde existem, irmãos, crentes comprometidos com Deus, coisas maravilhosas acontecem. Um dos valores aqui, irmãos, era o valor dos crentes comprometidos com Deus. Por que crentes comprometidos com Deus são valorosos? Porque são pessoas que conseguem fazer grandes coisas com pequenas coisas que Deus coloca em suas mãos. Crentes comprometidos com Deus são aqueles que conseguem fazer grandes coisas com coisas pequenas, com coisas mínimas. Esse texto aqui fala de uma mulher chamada Dorcas. Ela era uma costureira. Essa mulher, irmãos, ela tinha uma agulha. Qual que é o tamanho de uma agulha? É o tamanho de uma agulha, né? Uma agulha muito pequena. Se eu estivesse segurando uma agulha aqui, talvez muitos nem veriam a agulha. Só que com essa agulha, essa mulher demonstrou um grande amor, que alcançou o coração de uma grande multidão de pessoas. Ela não sabia pregar, ela não sabia dar aula, ela não sabia profetizar, só que ela falou: eu sirvo a um Cristo vivo, e eu vou fazer a diferença com aquilo que Ele colocou na minha mão, uma agulha. Aquela mulher, ela impactou a vida de muitas pessoas, irmãos, porque ela morava em Jope. Jope era uma cidade portuária. Quem lembra do profeta Jonas? É a mesma Jope que o profeta Jonas desceu para entrar no navio e ir para Tarsis. Ela morava nessa cidade, ficava a 55 quilômetros de Jerusalém. Era uma cidade portuária, e o Evangelho chegou ali e alcançou o coração daquela mulher. E aquela mulher, ela disse para si mesma: eu não sei pregar, eu não sei profetizar, mas eu sei costurar, e eu farei isso para a honra e glória de Deus, para que vidas sejam abençoadas através daquilo que Deus colocou na minha mão, o que Deus colocou na sua mão, para que você possa fazer a diferença nesse tempo. Talvez muitos de nós olhem assim, olha para a obra de Deus da seguinte maneira: eu não sei pregar, eu não sei falar que meu pastor fala, eu não sei cantar que meu Gabriel canta, eu não sei tocar. Mas às vezes Deus colocou algo na sua mão e só você sabe usar aquilo, e com aquela situação Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida, porque você é uma pessoa comprometida com Deus. Deus é capaz de fazer grandes coisas através de pequenas coisas que são entregues nas mãos de pessoas que têm compromisso com Ele. Aquela mulher, irmãos, ela costurava principalmente para as viúvas, porque muitos pescadores morriam em alto mar, e as esposas desses pescadores ficavam viúvas. E uma viúva naquela época era uma pessoa que ficava à margem da sociedade. E o que ela fazia? Ela costurava as túnicas, as roupas para aquelas viúvas, principalmente para as viúvas, para os pobres. Se você olhar aqui o texto, diz que ela dava esmolas, que ela fazia boas obras. Ela era a mulher da ação social, viu, irmã Cecília? Ela era a Cecília e a Eliane daquela época, em relação à ação social, no sentido de olhar para o necessitado e dizer: eu vou fazer algo por essa pessoa. Se está com fome, eu vou trazer comida. Se está com roupa rasgada, eu vou costurar. Se está precisando de ajuda financeira, eu vou levar uma esmola, alguma coisa que eu possa fazer. Mas ela resolveu impactar a vida das pessoas através de um grande amor, demonstrando um grande amor pelas pessoas. Quando ela veio a falecer, sabe o que aconteceu? As pessoas não aceitaram. Não aceitaram continuar vivendo sem a presença dela ali naquele lugar. Ou seja, nós não conseguimos continuar sem a presença de Dorcas, de Tabita no nosso meio. Ela nos faz muita falta. Ela era uma pessoa que fazia muita falta na vida das pessoas. Se eu e você morrermos hoje, a gente vai fazer falta para quantas pessoas? Quantas pessoas vão dizer: olha, não dá para aceitar a morte do Jorge, do pastor Galdilei, porque faz muita falta.
Ela não sabia pregar, não sabia profetizar, não sabia cantar, mas com a sua agulha ela fez muita diferença. Irmãos, Deus faz grandes coisas através de pessoas comprometidas que recebem pequenas coisas em suas mãos para servir ao Senhor. Moisés recebeu uma vara. O que ele fez com aquela varinha, irmãos? Ele abriu o mar vermelho, ele tirou a água da rocha. Irmãos, ele fez coisas tremendas. Por quê? Porque ele tinha compromisso com Deus. Quando nós temos compromisso com Deus, Deus usa aquilo que Ele nos dá. Deus usa as pequenas coisas que Ele coloca nas nossas mãos como grandes ferramentas para que Ele possa abençoar vidas, para que Ele possa fazer milagres, para que Ele possa fazer maravilhas, porque temos compromisso com Ele. E talvez aqui nessa noite você olha para a sua vida e fala, mas o que eu tenho é pouco, o que eu tenho é pequeno. Mas nas mãos de alguém que tem compromisso com Deus, pode ser um instrumento de milagre, pode ser um instrumento de bênção, que Deus vai usar para exaltar, glorificar o nome dEle na terra. Pessoas comprometidas com Deus são usadas por Deus quando colocam a serviço de Deus as pequenas coisas que recebem. Um punhado de farinha e de azeite que aquela viúva tinha, irmão, se tornou algo grandioso quando foi apresentado a Elias. O que é um punhadinho de farinha, um punhadinho e um pouco de azeite? Quando foi colocado na presença de Deus, aquilo cresceu, aquilo multiplicou. Deus é Deus para fazer grandes coisas. 5 pães e 2 peixinhos foram colocados nas mãos de Jesus. O que aconteceu? Alimentou-se uma grande multidão de mais de 10 mil pessoas. Lá no livro do profeta Zacarias diz: não subestime o valor das coisas pequenas. Davi era o menor da sua casa, mas se tornou o rei de Israel. Então nós precisamos dar valor ao que é pequeno. Nós precisamos dar valor àquilo que aparentemente é insignificante. E se é algo que Deus colocou na nossa vida, aquilo vai ser um instrumento de bênção. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Eu não sei o que Deus colocou na sua mão, eu não sei o que é aquilo que você olha e fala, é pequeno, mas se é algo que Deus tem te dado, Deus vai te abençoar através dessa situação. Deus vai te abençoar através daquilo que Ele mesmo entregou em suas mãos. Pessoas comprometidas com Deus são pessoas que impactam outras vidas, porque amam, porque são humildes, porque são simples, mas fazem de coração aquilo que precisa ser feito para a glória de Deus. Aquela mulher, irmão, se tornou símbolo de solidariedade, de compaixão na vida de muitas pessoas. E aquele que dá amor, também recebe amor. Recebe amor daqueles a quem ama. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, você não perde por amar as pessoas, você não perde por servir as pessoas. Ainda que as pessoas não reconheçam isso hoje, amanhã ou depois, Deus pode fazer essas pessoas ser um instrumento de bênção na sua vida. Aquilo que você semeia dentro da lei da semeadura, você tem a expectativa de que você vai colher. Tudo que você semear, isso você vai colher. Então, se você tem semeado amor por onde você passa, se você tem semeado ajuda por onde você passa, saiba de uma coisa: Deus vai prover isso na sua vida na hora que você precisar. A minha esposa hoje, ela falou algo interessante, que ela sempre, quando ela se prepara para fazer o culto das mulheres, ela doa algumas coisas que ela poderia vender, mas ela pega e doa, ela dá, ela presenteia. E aonde ela vai, as pessoas que atendem ela acabam presenteando ela, né? Ela vai numa loja alugar lá a decoração, as pessoas vão e, não, eu senti de dar para você mais isso aqui, eu senti de dar mais isso aqui. Aí a gente conversando sobre isso, ela falou assim: se eu dou, Deus também me dá. É assim, irmãos, nós criamos uma corrente poderosa de generosidade em torno da nossa vida, quando a gente permite que a generosidade comece em nós. Amém?
Quando a gente permite que o ponto de partida da generosidade seja o nosso coração, sejam as nossas mãos, seja o nosso agir. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a criar um ambiente em torno da nossa vida que vai atrair sobre nós o que nós estamos passando, o que nós estamos entregando. Às vezes você precisa dar para receber. Se você parar para pensar na viúva que ajudou Elias, ela pegou o pouco que ela tinha, era muito pouco, e ela repartiu o pouco que ela tinha com Elias. Só que quando ela repartiu o pouco que ela tinha, ela recebeu muito de Deus, porque não parou o azeite de multiplicar, e a farinha, né? Aquilo cresceu. Às vezes é dando o pouco que você tem que você vai receber o muito que Deus tem. E Deus tem muito para liberar sobre a tua vida, mas muitas vezes Ele está esperando a nossa iniciativa de plantar em fé. Porque quando você age na sua dificuldade, usando o pouco que você tem para ser generoso com alguém, você está agindo em fé. Você está agindo em fé, porque você precisaria ser cuidado, mas você está cuidando. E aí Deus fala: eu vou ter que cuidar dessa pessoa agora. Irmãos, as pessoas de valor são aquelas que têm compromisso com Deus e permitem que esse compromisso flua nas suas vidas através de generosidade, de bondade, no doar-se, para que grandes coisas possam acontecer. Uma multidão de pessoas foi abençoada pela vida daquela mulher, e quando aquela mulher precisou de pessoas, aquelas pessoas se levantaram para estar do lado dela. No momento que aquelas pessoas precisaram dela, ela estava lá, amém? E no momento que ela precisou, eles também estavam lá. E é interessante que eles quebraram um costume judaico de lavar o corpo da pessoa. Isso não se faz isso no judaísmo. Uma pessoa morre, você tem que ungir, untar aquele corpo com aroma, com mirra, com incenso, e preparar para o sepultamento. Eles foram lá e lavaram o corpo dela e levaram para cima. Por quê? Porque se eles ungissem, eles estavam aceitando a morte. Eles estavam dizendo: realmente ela morreu e a gente tem que aceitar e enterrar. Só que eles não aceitaram a morte daquela mulher. Eles não enterraram aquela mulher, porque eles acreditaram que Deus poderia trazer ela à vida. Sabe o que Deus quer dizer para você nessa noite? Não enterre aquilo que Deus pode restaurar. Não enterre aquilo que Deus pode trazer à vida. Não decrete a morte naquilo que Deus não decretou. Se ainda existe um esforço de fé a ser feito, faça. Não enterre seus sonhos, não enterre projetos, não enterre situações que talvez Deus vai trazer elas à existência. O nosso problema é que quando a gente se depara com situações que aparentemente representam o fim, ou a derrota, ou a morte, a gente aceita. Pessoas de fé, elas agem em fé. Pessoas comprometidas com Deus são pessoas que elas têm a capacidade, pela fé, de crer mais na manifestação do milagre do que na permanência da tragédia. A tragédia está lá. É mais fácil você se conformar com a tragédia, é mais fácil você aceitar a tragédia, é mais fácil você dizer: não tem jeito, vou ter que me conformar. A tragédia está lá, mas as pessoas de fé não, elas olham para a tragédia e falam: não, mas eu ainda acredito no milagre, eu ainda acredito no milagre, vai ter milagre, vai ter mudança. A tragédia está aí, mas o milagre também é para mim. Eu vou buscar o milagre, eu vou buscar a mudança. Foi isso que aconteceu com Ana, irmãos. Ela estava vivendo uma situação de esterilidade, que para ela era uma tragédia, e ela poderia ter dito assim: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim,
Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, enfim. Mas ela falou: não, existe um Deus que faz milagres. Existe um Deus que faz milagres. Eu vou em busca do milagre. A tragédia já está aqui. Eu quero é o milagre. Eu quero é a mudança. Eu quero que a tragédia saia e que o milagre entre em cena. Eu quero perguntar para você nessa noite: você acredita que Deus pode tirar a tragédia da sua vida e colocar o milagre? Você acredita que Deus pode mudar essa situação? Tirar todo esse cenário de tragédia, remover toda a tragédia que tem feito você chorar? Quantas pessoas choraram aquele dia? Quantas pessoas, irmãos, prantearam aquele dia? Quantas pessoas olharam para Dorcas e choraram naquele dia? Mas o choro acabou quando o milagre chegou. Se é para chorar de alegria. Se é para chorar pelas coisas grandes que Deus pode e vai fazer. Amém? Irmãos, nós não vivemos de tragédia, nós vivemos de milagre. Nós não vivemos, irmãos, de situações de derrota, nós não vivemos de situações de fracasso, nós vivemos de situações de superação em Deus. Superação, milagre, mudança, transformação pelo poder de Deus. Pessoas comprometidas com Deus têm fé para enfrentar as tragédias da vida quando elas chegam. Ao invés de entregar os pontos, vai buscar a Deus, vai entrar na presença de Deus. Aquelas pessoas não enterraram aquela que Deus poderia trazer de volta. Por que você está enterrando? Por que você está sepultando situações na sua vida que Deus não sepultou? Quem lembra da Sunamita? O filho dela morreu. Ela pegou, subiu, levou o menino lá em cima, subiu em cima de um cavalo. O marido falou: mulher, onde você vai? O que está acontecendo? Tudo vai bem. Tudo vai bem. Mas estava tudo mal. Pastor, ela mentiu? Não, irmão. Sabe por que eu entendo que ela não mentiu? Mas pastor, estava tudo mal, o filho dela tinha morrido, e ela fala: tudo vai bem. Eu vejo assim, que aquela mulher, ela olhou para aquela situação, não com os olhos humanos da razão, mas com os olhos espirituais da fé. Apesar dele estar aparentemente morto, Deus não deu a última palavra. Eu vou buscar a última palavra. Eu vou buscar o Senhor. Queridos, a última palavra na sua vida não está com as circunstâncias. A última palavra na sua vida não está com o diabo. A última palavra na sua vida está com o Senhor. É dele que virá a última palavra. Todo mundo pode falar para você: olha, não tem jeito. Olha, essa situação na vida do seu filho, da sua filha, essa situação na sua casa, não tem jeito. Mas não é a última palavra, porque a última palavra vem do Senhor. É Ele, é nele que está a palavra que nós precisamos receber e que vai definir o rumo das coisas na nossa vida. E aquelas pessoas podiam ter enterrado ela, podiam, era a coisa mais lógica, mais natural a ser feita, mas crente comprometido com Deus é doido, anda pela fé, faz umas coisas malucas, quebra paradigmas, quebra padrões, porque crê, é doido. Crente de fé é meio doido, irmãos. E aquele povo lavou o corpo e pôs lá em cima. Por quê? Porque crentes comprometidos com Deus creem no milagre, creem que a tragédia pode sair para dar lugar ao milagre que Deus vai fazer. Crentes de fé, crentes comprometidos com Deus, eles caminham em direção ao milagre. Tudo que eles fazem os aproxima cada vez mais do milagre. Suas atitudes, suas palavras, seus passos,
os levam para mais perto do milagre, porque andam por fé. Você tem fé aí? Você tem fé para crer que Deus vai fazer um milagre na tua casa? Você tem fé para crer que Deus vai fazer um milagre na vida dos seus filhos? Quem tem filho aí? Quem quer que Deus faça um milagre na vida dos seus filhos aí? Então levanta a mão aí. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é Deus de milagres. Tem pessoas aqui que creem que o Senhor pode fazer milagre na vida dos filhos. Mostra a tua glória. Aleluia, em nome de Jesus. Amém? Toma posse disso no seu coração. É pela fé, irmãos, que nós vamos ver a glória de Deus. É pela fé. Crentes comprometidos com Deus são aqueles que não se intimidam diante dos desafios da fé, são pessoas, irmãos, que buscam ter intimidade com Deus, buscam ter uma vida consagrada diante de Deus, para que quando os desafios da fé aparecerem, eles possam enfrentar esses desafios com coragem. Isso aconteceu com Pedro. Chamaram Pedro, irmãos. Disseram: Pedro, é o seguinte, tem um probleminha aí para você resolver. Que probleminha? Uma pessoa doente? O que aconteceu? Não, a pessoa morreu, a gente só quer que ela ressuscite. Irmãos, você imagina você estar na tua casa. Ô irmão Jorge, é o seguinte, eu quero que o irmão venha orar aqui pelo meu parente. O que aconteceu? Não, ela só morreu. O desafio da fé, né? Crente que busca intimidade com Deus, que busca uma vida de consagração a Deus, tem que estar preparado para enfrentar os desafios da fé, sem esmorecer, sem vacilar. E isso aconteceu, irmãos, com Pedro. Isso também aconteceu com Daniel, quando ele foi para a cova dos leões. Está servindo a Deus, está orando a Deus, então você vai para a cova. Eu vou para a cova. Passou pela cova e saiu da cova. Porque crente comprometido com Deus não é vencido pelos desafios da fé, mas vence pela fé os desafios que são colocados à sua frente. Eu não sei quais são os desafios que têm vindo diante de você, mas eu sei de uma coisa: se você consagrar a sua vida, se você buscar intimidade com Deus, por maior, por mais complexo, por mais difícil que seja o desafio, você vai enfrentar o desafio, e no final o desafio será vencido. O desafio será vencido. Nós temos que crer nisso, irmãos. Daniel, ele passou pela cova dos leões, Deus não impediu, a cova veio, ele teve que passar. Tem coisas na nossa vida que nós temos que passar. Tem coisas que a gente fala assim: mas Senhor, essa situação é difícil demais, essa situação é complexa demais. Mas passa, filho, passa, filha. É um desafio que eu estou te dando, é um desafio para a sua fé, mas é muito difícil, mas você vai passar. Simplesmente fique na minha presença, coloque a sua vida nas minhas mãos, consagre a sua vida, tenha intimidade comigo e enfrente o desafio, porque lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer: o desafio foi vencido, Deus me ajudou a vencer o desafio. Assim foi com Sadraque, com Mesaque, com Abednego. Tinha fornalha, eles tiveram que passar pela fornalha. Pedro teve que enfrentar uma situação de orar por uma mulher morta, e ele, pelo jeito, estava bem morto mesmo, porque já estava lá em cima, o corpo, estava morto. E é interessante que Pedro se ajoelha e ora. Ele não chega lá, ele levanta em nome de Jesus, não. Ele chega, ele se coloca na presença de Deus, ele busca a presença de Deus, ele olha para o problema, e aí ele se coloca diante de Deus e coloca a sua atenção no Senhor. E muitas vezes é isso que Deus quer que você faça. O problema está lá, Deus quer que você se ajoelhe e busque nele,
toda a força, todo o poder, todo o direcionamento que você vai precisar para vencer aquele problema. Isso chama-se dependência de Deus. Todos nós temos que ter dependência de Deus. Ninguém aqui é super crente, irmãos. Ninguém aqui tem poder em si mesmo para fazer as coisas do jeito que quer, a hora que quer. A gente faz aquilo que na dependência de Deus, Deus diz: pode ir porque eu estou contigo. Pode pôr a mão porque vai ter milagre. Pode porque eu vou fazer. Você se colocou na minha presença, você foi humilde, você dependeu de mim, então eu vou fazer. É assim que Deus faz. Crentes comprometidos com Deus são valorosos. Por quê? Olhando para Dorcas, são movidos por um amor que faz com que as coisas pequenas que são colocadas em suas mãos sejam capazes de produzir grandes resultados. Crentes comprometidos com Deus são valorosos porque andam por fé, não aceitam qualquer perda, sem esgotar todo o esforço de fé que pode ser feito. Não aceita essa morte, não aceita essa perda, não aceita essa doença, enquanto meu Deus não der a última palavra. Enquanto o Senhor não decretar que é para mim desistir, eu não desistirei. Amém? Crentes comprometidos com Deus são valorosos porque se consagram e buscam intimidade com Deus, para que através de suas vidas milagres possam ser feitos, desafios possam ser vencidos, situações irreversíveis possam ser revertidas. A minha palavra para você nessa noite é só essa. Eu nem sei quanto tempo que eu falei, mas é só essa, né? Pensa no Deus que você serve, irmão. É o Deus Todo-Poderoso. Nós somos pó, mas sendo pó, se nós nos colocarmos na presença dele, a grandeza dele desce e enche esse pó de poder. Você vai ser um pó cheio de poder, você vai ser um pó cheio de glória, e aonde você passar, coisas grandes vão acontecer. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Grande é o Senhor em nossas vidas. Vamos dizer que Ele tem liberdade aqui. Vamos dizer que o seu perdão é completo. Vamos dizer que Ele é o nosso